Lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 6º episódio da 4ª temporada de The Boys, que assim, gente, mais The Boys esse episódio, impossível, os caras são doentes, pra mim foi um dos meus favoritos aí da temporada, mas tem muitos detalhes que a gente precisa conversar aqui, inclusive sobre teorias confirmadas que vocês estão falando desde os primeiros episódios, enfim, vamos discutir, lógico, né, esse vídeo vão ter spoilers, mas lembrando vocês antes que semanalmente estou falando de The Boys e House of the Dragon aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu vou começar falando sobre o Butcher, que ele tem um arco mais isolado ali, e também por conta da grande teoria da temporada, que é algo que vocês vinham falando desde os 3 primeiros episódios, inclusive, né, dei o braço a torcer, porque quando vocês começaram a falar da teoria, eu não acreditava inicialmente, mas depois do 5º episódio ficou óbvio, né, que o personagem do Jeffrey Dean Morgan, a.k.a. Joe Kessler, era uma visão do Butcher, assim como a Becca. E além disso, tiveram outras revelações no meio disso que é importante ressaltar. Diferente do que eu acreditava, na realidade o Butcher nem tentou salvar o Joe Kessler, né, o que dá a entender que o Butcher deixou ele ali pra morte, mas é interessante, antes de argumentar sobre isso, porque nesse momento também tem um diálogo interessantíssimo, porque ele chega a falar como que foi duro tudo que eles passaram lá, as coisas que eles viram, e quando ele voltava pra normalidade da casa dele, ele não se reconhecia, até o momento que ele precisou pensar quem ele verdadeiramente era, e ele concluiu que ele gostava do caos, que ele gostava de bater em pessoas. Então, pra mim, isso é uma profundidade aqui no personagem muito interessante, porque por mais que ele fale indiretamente de experiências do próprio Joe Kessler, né, quando ele fala da família, também me faz lembrar muito, por exemplo, da relação dele com a Becca, porque em determinado momento a gente inclusive vê o Joe falando cala a boca, sua, né, e aí me fez refletir se o Butcher ele tratava a Becca assim por muitas vezes, porque a visão que a gente tem do Butcher com a Becca, inclusive nessa própria visão dele, vislumbre dele por conta desse tumor que ele tem, é que ele tinha muito carinho, né, e inclusive, né, ela é a boa pessoa, que nem eu tinha comentado, o anjinho e o diabinho. Só que o que eu quero concluir com relação a isso é que as experiências do Butcher, assim, lógico, como qualquer pessoa, mas aqui falando individualmente do Butcher, levaram ele a ser o que ele é. E quando a gente vê muitos momentos, mais momentos do Joe Kessler do que da própria Becca aparecendo, a gente vê no final das contas, até mesmo que o Joe fala que isso é o que ele gosta de ser, é o que dominou ele. E é por isso que a gente vê mais desses aspectos do Butcher, por isso que a gente vê a Starlight reclamando tanto dele, mas por outro lado também tem momentos, né, como eu falei do coelho lá, que a própria Kimiko viu, que tem bondade no Butcher. Então, na realidade, essa revelação, ela traz uma densidade muito interessante pro personagem. E eu devo comentar aqui também que muitos de vocês comentaram sobre a teoria, falando que não achava tão legal o Jeffrey Dean Morgan ser uma visão apenas do Butcher, porque ele é um super ator e que ele merecia ter mais destaque e tudo mais. E no final das contas, assim, gente, esses atores grandes que aparecem, o próprio Jensen Ackles, ele também foi uma participação. Ele é, sim, um personagem da série, mas ele tem o arco fechado ali pra uma temporada. Pode ser que ele apareça, sei lá, na próxima? Pode ser que sim. E pode ser também que o Jeffrey Dean Morgan também apareça na próxima, porque afinal, esse tumor ainda tá aí no Butcher e tende a ficar ainda mais intenso. Então, também não acho que seja um personagem que se encerre aqui nessa temporada, mas esses atores, eles geralmente são atores convidados. Inclusive, não sei se vocês viram, o Jared Padalecki, ele foi confirmado para a 5ª temporada, ou seja, a família Winchester teve um reunion, né, em The Boys. Muito curiosa para quem vai ser o personagem dele. Mas voltando aqui ao Butcher e esse arco dele, né, aqui ele revela que quando essa personalidade domina ali ele dissocia. Então sim, ele matou Ezequiel. Eu já imaginava, óbvio, que ele tinha matado Ezequiel e não, tipo assim, o parasita que ia sair dele e matar ele. Não achava isso, até porque eu acho que a cena do coelho, que a gente vê esse mesmo parasita, ele é só um corpo vivo, mas que faz parte daquele corpo. Se o coelho atacasse ali, ia ser o coelho. Então eu já sabia que o Butcher, né, que tinha só dissociado e matado o Ezequiel. E além disso, esse arco, ele também trouxe uma revelação importantíssima sobre o vírus, porque o Butcher, ele fala que o Samir teria aí uma semana pra resolver, e ele fala, não, teria que ser alguns meses, e tipo, tempo é algo que o Butcher não tem. Mas tem duas coisas que eu vou falar
falar aqui. O fato dele fazer essa pressão, e muito provavelmente o Samir vai conseguir fazer em uma semana, significa que a gente vai ter coisas ativas sobre esse vírus nessa temporada. A segunda coisa é, cara, ele pegou a pior pessoa, né? Porque como ele revela ali, se ele fizesse esse vírus ou tentasse deixar ele mais forte a ponto de matar o Homelander, isso se tornaria algo pandêmico, ou seja, traria perigo para os outros sups. Então, assim, pegar o Samir foi a pior opção, porque ele tem duas sups na família, né? Que é a Newman e agora a Zoe. E pro Butcher isso pesa, principalmente porque acarretaria também na morte do Ryan. Pode ser que ele não ligue, por exemplo, pra Kimiko e pra Starlight, mas o Ryan, ele genuinamente liga, e ele tem também toda a promessa pra Becca. Inclusive, o fato dele tentar tirar ali ele do Homelander de alguma forma é justamente por conta dessa promessa que ele teve pra Becca. Então, torna a missão dele extremamente difícil. E se eu não me engano, aqui tem um arco nos quadrinhos que é exatamente assim, esse vírus super transmissível e tudo mais. Não sei se ele acaba vindo como uma referência ou se de fato isso vai acontecer, por exemplo, na 5ª temporada, que chegaria provavelmente daqui 2 anos, né? Por que eu tô falando isso? Primeiro, porque The Boys quer construir todo um universo. E depois da 5ª temporada, a gente ainda teria, se eu não me engano, uma 3ª temporada de Gen V, que é consecutiva à história de The Boys. Então, se tivesse algo assim pandêmico, de 2 a 1, ou teriam alguns sups que não morreriam, porque, enfim, você cria anticorpos e fica mais forte, ou não necessariamente atinge todo mundo. Então, seria algo extremamente caótico para uma série que quer construir outros universos, como o próprio The Boys México também, de tipo isso pré-existir e ter continuidade de sups. Então eles teriam que deixar isso muito bem desenvolvido. De repente alguns sups eles não são atingidos. O próprio Ryan, por exemplo, ele é o primeiro sup que nasceu, então tem que ver como seria essa aderência do composto, né, pelo que eles explicam. Mas isso assim, gente, a gente tá discutindo muito mais à frente, mas é algo que tem que se pensar, né, sobre conclusão da história. Eu acho que eu sei como eles poderiam fazer aí. Eu tenho uma possível solução, mas guardem essa informação, juro que eu não tô enrolando vocês, é porque eu preciso desenvolver outras coisas que acontecem aqui no episódio pra trazer essa solução, então guardem essa informação por enquanto. Agora a gente vê os efeitos do Coleman, ele de fato morreu, ele foi espancado até a morte, como o próprio Leitinho revela em determinado momento, quando o A-Train vai pra Toronto pra ligar pra ele e falar que ele tá assustadíssimo pelo que aconteceu, e aí a Firecracker substituiu ele. Isso era muito óbvio que iria acontecer. Isso também é importante para o desenvolvimento da personagem, principalmente para uma das cenas finais ali com o Homelander. E foi noticiado que o Coleman deu um ano sabático aí, um sabático para sempre. E aí aqui nesse episódio eles começam a desenvolver essa festa do Tech Night. E é muito engraçado porque nesse episódio eles não só zoam a Marvel, né, com o TCT, que a gente vê que no final das contas era um informante dos The Boys, e ele é tipo o Homem-Aranha escroto aqui do universo de The Boys, e assim, gente, eu não acreditei. Não tá escrito o quanto eu gargalhei que a Safe Word era Zendaya. Vocês pegaram, né? Cara, até agora falando, eu acho extremamente engraçado. E assim como a Safe Word de Zendaya, a gente tem outras referências aqui, né? Tipo, como a Batcaverna, a Tech Cave, né? É um lugar de sadomasoquismo. Então a gente tem ali o Elijah, tipo o Alfred, só que no final das contas, ele é que nem aqueles ciclos, né? Que fica falando, é como se fosse da minha família, e depois tá lá esculachando, tratando bem e mal. Mas o Tech Knight, né, eles desenvolvem mais aqui o personagem, como eu já tinha falado em diversos vídeos aqui, ele foi um personagem apresentado em Gen V, mas aqui, né, ele vem como esse Batman do mundo de The Boys, só que a gente vê, né, que o envolvimento do dinheiro, do old money, do dinheiro geracional aí dele, que o dinheiro dele na realidade vem de 11 gerações e gerações, né, envolvidas em coisas tenebrosas, e aqui no caso eles caçavam escravos, então assim, histórico pesadíssimo. E eu acho importante a gente observar nesse episódio, né, que por diversos momentos, até quando a Newman tá falando com um dos caras super poderosos de uma grande corporação, e o cara tá dando a opinião dele sobre aborto, ou até mesmo o constrangimento do A-Train, quando o Tech Knight tá falando do histórico da família dele, e a Firecracker ali rindo, é muito doido a gente pensar no que eles precisam se envolver pra conseguir
atingir os seus objetivos. E como o dinheiro, né, ele é criminoso. Então, é muito interessante como o episódio ele constrói, né, esse aspecto político, mas ao mesmo tempo é um episódio que fala aí, né, a massa é controlada. Mas apesar de piada ali da Tech Cave, no final das contas, esse episódio trouxe informações extremamente importantes, né? O Hughie, né, ele foi ali disfarçado do TCTeia e ele pede, né, pra fazer esse job pra se distrair por conta da morte do pai. A gente inclusive vê ele espalhando as cinzas do pai por Nova York. E eu preciso dizer uma coisa, depois que eu assisti mais uma vez esse episódio, eu fiquei refletindo que a mãe do Hughie tá boa demais. Então, eu não sei, ela já falou que ela tinha envolvimento ali com a Vought, ela retornou agora, tá tudo muito lindo. Eu tô um pouquinho desconfiada. Eu espero que o Hughie não sofra mais, eu acho que ele já sofreu o suficiente, ainda mais depois desse episódio. Inclusive, né, ele sofre um abuso no episódio. Eu não sei se o episódio ele quis fazer tipo uma referência, porque eu não sei se vocês sabem, mas nos quadrinhos, ali no Hero Gasm, o Hughie, ele é estuprado pelo Noir. Obviamente isso não existiu na série, né? Mas o que a gente viu aqui foi uma forma de abuso, né? Ele começou ali a chorar, falando que a Ashley chegou a fazer coisas nele, falando que ele não tava bem, inclusive. Então eu confesso que eu tô bem curiosa pra saber qual que vai ser o desenvolvimento final ali do Hughie, porque a gente já tinha tido umas mudanças da personalidade dele, como o fato dele ter matado uma pessoa, ele já não matava ninguém desde a primeira temporada. Ele sempre quis tentar fazer as coisas de maneira certa e cada vez tem piorado mais e mais. Enfim, ele é um personagem que é um ponto de atenção pra mim, mas o envolvimento dele aqui na Tech Cave foi bastante interessante. Então eu espero que a Anne, ela seja um bom ponto de apoio aí pro Hughie, até porque ambos tiveram um histórico não tão positivo com os pais, né? O pai do Hughie, ele não era realmente o problema, eles só tiveram um afastamento, mas ele era sentido ali com a mãe, então de uma forma geral ele tinha uma relação mais afastada dos pais, e a Anne, né, ela teve ali os seus abusos da mãe, porque a mãe queria que ela fosse famosa, colocou o composto na Anne, né, e fez ela acreditar que ela nasceu dessa forma, que ela foi escolhida e tal. E a Anne, ela tem passado também esse arco de entendimento. Aqui a gente vê que ela ainda continua sem os seus poderes. Eu acho que isso é muito relacionado a uma impotência de entendimento do que ela quer ser, que ela continua se sentindo impotente pelo que as pessoas estão falando dela. Então, logo no início do episódio, a gente ainda vê pessoas falando sobre o aborto dela. Então eu acho que é muito catalisado disso, né, dessa descoberta e das pessoas questionando o que ela fez, questionando tudo do entorno dela, né, e isso é internalizado e por isso, né, essa interrupção aí dos poderes. É como se fosse o corpo dela questionando o que é ser um herói, o que é ser uma heroína, que é o arco dela aqui nessa temporada, né, de divergir o que é a Anne, o que é Starlight. A própria Newman conversou com ela sobre isso no 5º episódio, mas eu queria até, inclusive, falar da cena dela com a Firecracker, porque isso foi um ponto de discussão com um colega meu, porque ele sabe que eu não sou a maior fã da Anne e ele achava que eu ia gostar menos ainda pelo que ela faz com a Firecracker aqui nesse episódio. E aí a gente conversando sobre esse episódio, eu honestamente até compreendo a reação da Anne aqui. Eu honestamente acho que é genuíno o que ela disse, que foi algo que foi induzido ali pela mãe dela e ela não queria ter falado que a história do gangbang, né, aos 13 anos, com juízes do concurso de beleza. Então eu acredito de verdade nas desculpas da Starlight e eu entendo que ela aproveitou a fragilidade da Firecracker pra fazer ela desacordar. Inclusive a Firecracker, né, a gente vê ela super deslocada aqui nessa festa, tanto que a cena do espelho dela me pareceu muito aquelas cenas de concurso de beleza, de tipo, de você engolir o choro, engolir esse sentimento de não pertencimento àquele local, que muito provavelmente foi assim que ela se sentiu com o que a Starlight falou dela, inclusive, nos concursos de beleza. Então também achei muito simbólico, mas eu acho que ambas, elas são o ciclo do abuso, sabe? Ambas são vítimas de bullying. A Anne do bullying da mãe e a Firecracker do bullying da Anne, né? Então assim, a Firecracker se tornou essa persona que ela defende falando, né, que ela dá propósito para os outros, mas no final ela também precisava de propósito. Propósito esse que depois ela revela ali ao Homelander que ele deu a ela. Já vamos falar da cena do leite,
porque eu acho que temos muito o que discutir dessa cena. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né, é que a Anne, ela ainda assim tem atos heróicos. Então, por exemplo, quando ela viu que o Hughie possivelmente estava em perigo, ela pegou e falou, gente, eu vou entrar, não quero saber, se vocês quiserem ficar aí, tudo bem, mas eu vou, mesmo sem poderes, né? Então eu acho que ela tá próxima ali de ter entendimento do que é um ato heróico independente do manto. E aí, quando eles conseguem entrar ali na Tech Cave, antes da gente falar da parte séria, gente, como eu ri do Tech Knight sendo torturado e ele gostando, sabe? Inclusive, eu não sei se vocês pegaram isso, mas pra mim respondeu o que a Ashley tava fazendo no banheiro do Homelander. Eu tinha falado que eu acreditava que ela podia ter usado o V por impotência de poder e etc. Até era relacionado a poder, mas o poder dela é muito mais nessa relação sexual de dominadora. E aqui dá a entender que, além de masoquista, é revelado que ela gosta de escatologia. Então, acredito eu que ali no banheiro do Homelander, o A-Train já tinha deixado bem claro o que ela tinha feito lá, né? Que no caso era cocô, só que depois quando ele revela, a gente sabe que não foi só isso, você não só soltou um barroso ali, mas que ela fez outras coisas ali no banheiro. Então essa era a revelação da Ashley. Outro ponto que eu quero destacar também é o Lodge. Gente, esse episódio é muito escroto, é muito bom. O Lodge, eu achei ele sensacional. E aí eles conseguem ter acesso às contas bancárias. E pra fazer ele falar, né, já que a tortura não funcionava, eles começaram a dar dinheiro pra entidades carentes ou que defendem minoria. Eu achei sensacional. Só que aqui eles descobrem o grande plano da Sage e do Homelander. E aí ele revela que eles queriam as prisões dele porque eles precisavam ter locais para pessoas que divergissem do ponto político deles, ou seja, que eles fariam campos de concentração, por isso que eles chegam nessa conclusão. E aí, em paralelo a isso, a gente também vê o Homelander revelando para a sala qual que seria o plano e a Newman tomando frente de tudo. Eu gosto que eles dão nome aos bois, né, aqui eles falam sobre golpe e mostra, né, como todos são bem cientes sim do que estão fazendo. Mas para entender esse momento do plano, eu queria destacar alguns detalhes. Primeiro, né, o Homelander ali falando pra Newman sobre o Edgar ter fugido da prisão. A Newman, obviamente, finge que não sabe de nada e ela fala que ele não ia ser um problema. Isso só me faz acreditar mais ainda que ele vai ser um problema, que é aquela questão dele possivelmente se unir com o Singer por conta da Zoe e tudo mais. Pode vir a acontecer, mas pode ser também um ponto de virada pra própria Newman, porque pelo que foi revelado ali na Tech Cave, a Newman não sabe dessa questão do campo de concentração, que é um ponto que diverge muito das ideias dela. Porque a Newman, ela concorda até certo ponto, ela tá numa relação muito mais de crescente, de poder, mas eu não acharia nada difícil o Edgar trair ela. Até porque, né, os meninos colocaram ali a escuta, então teria uma gravação contra ela, que poderia ser usado, já que os The Boys é um departamento oficial da CIA e de total interesse do Singer. Então seria perfeito para destruir a Newman. E outro ponto que eu queria destacar também antes de discutir sobre o plano é que a Sage, né, ela tem uma conversa muito importante antes dela levar o tiro. Inclusive, gente, eu já imaginava que ela ia levar o tiro, que ia ter alguma cena assim em que ela não ia morrer, mas eu achei sensacional como foi usado, porque quando eu imaginava que ela iria levar o tiro e não morrer, eu achei que ia ser uma dessas cenas bem escrotas assim de The Boys, tipo que nem a Kimiko morrendo várias vezes, às vezes dividida no meio e ela regenera ali e tal, mas aqui eu achei que veio em bom momento, né, que ela não conseguia nem falar sobre o plano, o que pode ser um ponto muito fraco pra ela, porque pra mim passou uma percepção que o Homelander percebe uma fraqueza dela e também ele ter ali o apoio da Newman e a Newman conseguir defender ele, também passa uma sensação de que ele não precisa da Sage e o cerco da Sage tá fechando e muito depois desse episódio. Mas sobre a conversa dela e da Newman, ela pontua, né, falando que ela poderia curar câncer, que ela poderia reverter o aquecimento global, só que as pessoas simplesmente elas não estão interessadas. Mas o papo dela é muito de eu preciso dessas pessoas para conseguir o que eu preciso, e é isso que ela incentiva ali a Newman. O que só me faz ter mais certeza que ela tem um plano aí por trás, em que, por exemplo, ela estaria utilizando do Homelander, em que teria um plot. Eu só realmente não consigo genuinamente pensar para que direcionamento iria, qual o objetivo dela aqui. Mas como eu falei, né, o cerco dela tá fechando. Mas já pra Newman, né, ela incentiva o uso da voz dela e sobre falar as coisas que ela quer. Isso é muito importante, principalmente depois do que a gente teve ali no 5º episódio, em que eles construíram muito bem essa relação da Newman com Ed,
Edgar, em que ele sempre escondeu ela. E eu até tinha falado na análise desse episódio que muito o fato dela querer estar na política é uma forma dela se mostrar, que inclusive o próprio Homelander também tinha falado isso, de aparecer cada vez mais que o Edgar. Então até a traição, se for pensar, é uma relação de poder, né? O Edgar, ele era de uma grande corporação, mas ela tá num envolvimento em que ela tá ali na política, ela precisa sim dos grandes empresários, mas é um grande jogo de xadrez, né? E nessa do Edgar esconder ela não era ouvida, né? Então ela sempre precisa pedir para ser ouvida. Então a Sage, ela sabe tocar num ponto muito importante de cada um. Até no momento que a Sage leva o tiro ali, ela entra num ponto do Leitinho que ocasiona um infarto dele. E por conta disso, incentivada pela Sage, a Newman fala, né? Ela é ouvida ali naquela sala e as pessoas apoiam ela. E ela, consecutivamente, acaba salvando o Homelander aí. E aí um parênteses importante sobre o Leitinho, né? A gente viu que aí complica mais ainda a situação ali do A-Train, porque a ausência dele é percebida na festa. E é válido a gente destacar que nesse episódio ele tava com medo a ponto de ir pra Toronto pra conseguir ligar pro Leitinho e não pegar ali a recepção da Vought, né, de ouvir o que ele tava falando, ou o Homelander, né, não ouviu o que ele tava falando. Mas nesse episódio tem uma cena muito simbólica, que é quando ele salva o Leitinho, ele deixa ele ali no hospital e a criança sorri pra ele. Essa cena, ela tem poucos segundos, mas diz muito. Ele reconhece o sentimento do que é ter um ato heróico. Então a gente vem falando muito desse arco de redenção do A-Train, o que me leva a crer que muito em breve ele vai morrer. Até porque, né, nesse episódio eles começam a questionar mais quem que de fato era a pessoa traíra, né? Porque a Firecracker percebe que o Coleman não era o informante e ela começa a induzir o Homelander falando que era a Sage. Lembra que quando a Sage fez ela apanhar do Starlight, ela falou assim: ah, isso me fez ver quem você realmente é muito mais fácil pra eu te apunhalar pelas costas depois. Então, ela tá fazendo exatamente isso aqui. Não importa quem que é o informante, no final das contas ela vai colocar a Sage na boca dos leões. E aí, né, nessa cena também é revelado que a Firecracker, ela fez um procedimento médico para que ela tivesse leite e que isso fazia com que o coração dela ficasse um pouco maior. O fato de ter essa fala no diálogo me faz crer que isso pode ser um ponto fraco de repente ela ter um infarto ou coisa do tipo. E aí nessa cena ela fala justamente que o Homelander deu propósito a ela, que ela não tem como ser traíra. Ela sempre disse ser muito fã dele, a ponto dela fazer isso. Então ele vê isso como um ato de aliança ali, né? Porque é uma necessidade que ele tem, não é algo sexual. E aí a cena, né, final, gente, eu acho muito potente, porque ela mostra a fragilidade da América, né? Vamos dizer assim, foi como eu nomeei. É um homem extremamente poderoso, completamente ali impotente pelos seus problemas de mãe, né, que ele tem. Agora eu preciso discutir com vocês isso aqui. Inicialmente eu fiquei refletindo de: ok, por que ele teria essa regressão, sendo que teve todo aquele episódio do laboratório que, teoricamente, era justamente para ele se desvencilhar desse problema que ele tinha maternal, mas ao mesmo tempo eu já tinha falado no 5º episódio como ele passa a ter alguns gatilhos, tipo vislumbres, até porque ele foi geneticamente induzido a querer agradar os outros, a ter esse problema maternal. Isso é algo que foi inserido nele, então também, independente do que ele tenha concluído ali, né, no episódio do laboratório, ainda assim é um aspecto que existe nele. Mas qual que seria esse gatilho? Se vocês repararem bem ali no momento em que ele fica desolado porque a Sage tá em outro mundo, porque ela levou o tiro, né, então teve aquela redução do cérebro dela, ele começa a ser questionado, eu não sei se vocês lembram, muito similar a quando o Edgar sai da mesa da Vought, porque a Newman entrega a ele, né, e aí o Homelander, ele assume, porque ele fala: ah, eu não quero ser só uma celebridade, eu quero comandar isso aqui, isso daqui é meu legado. Inclusive eles ficam falando, né, que o Ryan ia herdar a Vought em algum momento e tudo mais. E quando as pessoas da mesa começam a questionar ele não sabe responder, ele começa a ter umas responsabilidades que ele não tem. E aqui nessa cena do golpe, é exatamente isso que acontece, as pessoas começam a questionar como que seria feito, e ele começa a ficar constrangido, ele fala: vocês têm pontos válidos, e ele não pode agir igual ele agiu ali na mesa da Vought, por exemplo, porque afinal ele precisava daquelas pessoas para a conclusão do plano dele,
que, diga-se de passagem, né, era o plano da Stormfront o tempo todo. Então, pra mim, ele só tem essa regressão ali no final, a ponto dele precisar desse acolhimento maternal, vamos falar dessa forma, por conta do que ele passou ali na reunião do golpe. Então é sim um ponto de regressão do que foi construído ali do momento do laboratório. É um aspecto pré-existente ali no personagem. Mas essa cena também ela me fez refletir sobre a proliferação desse vírus. Porque, como eu tinha comentado, né, aqui nesse episódio o Samir ele fala que se ele potencializasse esse vírus, ele poderia acarretar numa pandemia, né? E isso acabaria atingindo outros subs. O objetivo do Butcher é puramente acabar com o Homelander. Ele tem sim suas questões com os sups, ele não gosta de sups, mas como ele mesmo fala, né, ele jamais queria um genocídio, ele não quer matar todos os sups. A personalidade dele é muito mais ali com o Homelander desde o início. Mas a gente não pode deixar de lembrar que lá no 5º episódio, o Samir ele tinha revelado que o vírus, ele poderia ser passado não só injetando ali, né, e aí o vírus ele tipo cola no composto e por isso atinge sups, mas que o vírus também poderia ser transmissível através de sangue, saliva e sêmen. E aí eu fiquei refletindo que da mesma forma que a Starlight teve os históricos médicos vazados, se os The Boys descobrirem os históricos médicos da Firecracker e descobrir que ela tá gerando esse leite, eles poderiam muito bem contaminar com esse vírus esse experimento dela e fazer com que o leite dela ficasse contaminado. Porque sempre dizem, né, tudo que a mãe consome, o bebê acaba consumindo por conta do leite. Então essa seria a única forma líquida, assim, né, de tipo sangue, saliva ou sêmen, que poderia atingir o Homelander. E com isso, né, não só ele cai, mas a Firecracker também. E assim, a gente não pode esquecer que toda a simbologia de fraqueza do Homelander é sempre relacionada ao leite, desde a primeira temporada, desse leite materno, né? Ele tem ali também a gaveta cheia de leite no quarto dele. Então, pra mim, essa seria uma possível solução sem precisar ter essa proliferação do vírus de forma pandêmica, né? Seria extremamente escroto, mas muito interessante, sendo bem sincera. Deixa aqui nos comentários se acha que isso pode acontecer e se faz sentido pra vocês também. Agora, eu queria falar sobre alguns arcos isolados aqui do episódio, como, por exemplo, da Kimiko e do French. O French sumiu no episódio, inclusive é bem recorrente isso do personagem, vocês já repararam nas temporadas anteriores, sempre tem algum momento que o French some, mas eu achei muito interessante por conta da Kimiko, porque a Kimiko ela fica completamente perdida, meio que o French é a única família que ela tem desde tudo que aconteceu na vida dela, e eu acho que os dois eles são muito complementares no sentido em que ambos fizeram coisas ruins ou tiveram experiências ruins, né? Agora a Kimiko, ela fez algo ruim, ela teve que confrontar a verdade de que ela sequestrou a menina ali do Exército Luminoso. Então eles compartilham de tivemos momentos em que fizemos coisas ruins, mas nós não somos pessoas ruins. Então ela tá completamente isolada, ele é o único que é compreendido por ela. E aí eu queria até destacar a cena que o celular dela cai e ela deixa pra lá, tanto que quando ela vai falar pro A-Train levar o leitinho pro hospital, ela fica se comunicando com os livros. Eu achei genial isso, mas a gente vê a dificuldade de comunicação dela. Então a perda do celular é muito representativo porque era a forma que ela conseguia conversar com os outros. Mas a conversa com o French era muito mais intensa, ela não tinha que ficar só no texto, eles conseguiam se entender. Por isso que eu falo, eles eram muito complementares. Então faz muito sentido a ausência dele pro arco da Kimiko aqui. E dela falar que ela não tem pra onde ir, mesmo que ela pudesse ficar ali no escritório. Ela não tinha a quem recorrer, ninguém é como o French pra ela. E por último, mas não menos importante, né, tem duas coisas que eu queria destacar aqui desse episódio, que é o Noir e o Profundo. A gente finalmente teve a revelação de quem era o Noir e simplesmente era o ator, o Nathan. Quando eles vieram aqui pro Brasil, eu fiz o Red Carpet e eu conversei com o Nathan na época. Ele já era o Noir, ele sempre foi creditado como Noir. E aqui ele seria esse ator que não tá compreendendo o seu personagem. E ele fala que ele vai pro circo da Vought no Missouri, que ele vai aproveitar muito mais o papel, que ele vai deslanchar a carreira lá. E a gente vê, né, que quem colocou ele lá foi o Profundo. É até engraçado que ele fala, né, sobre o Castor, que no quarto dele só tem as coisas do Castor lá do desenho animado que a gente via da visão do Noir. E o Profundo, ele revela aqui, né, que o Noir ele não era muito difícil
difícil de compreender. E ele fala que o Noir, ele tinha prazer na violência, prazer no poder, né? E aqui ele conclui que violência é poder. Essa frase já estava inclusive até no trailer, mas agora tendo o contexto do que a série tem trazido, né? A gente vê que o Profundo, ele tem cada vez ficado mais agressivo. Ele é meio esse alívio cômico e tal, mas eu acho que ele pode se tornar um personagem extremamente grave, principalmente com esse exército de supes aí que o Homelander tá querendo criar, até porque ele foi induzido pela Sage, né, a ser mais brutal, porque a Ashley, ela era inferior, né, então ela não podia falar com ele daquele jeito, e ele faz a Ashley ficar com medo. Quando ele bate no Coleman, ele gosta que ele sinta medo, né, ele gosta dessa sensação de poder. Então isso é uma crescente sutil ali no personagem. Eu não sei se vai ser algo desenvolvido pro arco do Homelander ou até mesmo pra ex-esposa dele, né? Porque afinal ela tava jogando vários shades nele no início da temporada, fazendo exposed dele. Também a relação, né, da igreja nas temporadas anteriores, enfim. Também é um ponto de atenção pra mim esse personagem, como que eles vão trazer o desfecho dele aqui. Então assim, gente, esse é um episódio que eu particularmente gostei muito. Eu acho que é um episódio que traz informações importantíssimas. A gente ganha um ritmo a mais aqui na temporada. E ainda é um episódio com carinha de The Boys, com muita escrotidão, muitas piadas sérias. E assim, gente, quando eu falo que as coisas são piadas, porque teve gente que levou mal, né, quando eu falei que eles estavam fazendo piada da Marvel, mas, gente, piada muitas vezes é crítica, tá? E aqui em The Boys é o que mais acontece. As piadas, a gente dá risada, mas tem muitas que eu rio de nervoso. Não a da Zendaya. A da Zendaya eu dei uma gargalhada gostosa. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe desse episódio que eu acabei não falando aqui? E você acha que o Homelander, ele vai ser afetado com o vírus através da amamentação da Firecracker? Gente, nunca achei que eu ia falar essa frase. Ai, que terror, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!